Boa noite, galera! Boa noite, pessoal! E mais uma live, né? Ontem tivemos uma live muito incrível com o Miguel Coco. E hoje nós temos uma live aqui diferente do convencional, que é com um grande amigo também, um grande parceiro da hipnose, que é o Gogo. O Gogo é um parceiraço e hoje nós estaremos juntos aqui fazendo essa live, que nós vamos falar sobre um assunto muito, muito legal e que vocês não... Quão importante é. Deixa eu ver se ele já está aqui. Entrando o Gogo. Olha ele aí, rapaz. Fala, Charlão! Você tá bom, meu amigo? Eu tô bom, velho. E você, como tá? Graças a Deus, tudo bem também, tudo na paz, né? Que é o Isso é bom principal. demais. Tudo na tranquilidade. E como eu estava dizendo aqui para o pessoal, Gogo, nós vamos falar de um assunto aqui hoje que não é muito comum, né? No meio da ramificação da hipnose, né? E também tem muitas distorções sobre o que as pessoas entendem e acham sobre a hipnose não verbal. E como a referência aqui no Brasil, o Gogo, além de amigo, um grande parceiro, é um prazer imenso ter você aqui na noite de hoje para falar sobre esse tema e ensinar o quanto a hipnose não verbal ela também pode ser utilizada, também não, ela tem um resultado excepcional na clínica que muitas pessoas não fazem nem ideia, né? No começo da semana eu tive uma conversa com o Gogo para entender um pouco mais sobre hipnose não verbal, porque eu também não sei hipnose não verbal. Eu tinha também uma visão diferente da hipnose não verbal. E em pouco tempo que a gente conversou, ele me trouxe uma visibilidade incrível sobre isso. Então eu quero pedir para todo mundo que está aqui, ó, mande um aviãozinho para o pessoal para vir aqui para a live, porque eu quero muita gente aqui. Alunos meus, mandem lá no grupo do WhatsApp, que já estamos aqui ao vivo. Vem para cá, porque o que nós vamos falar aqui, eu e o Gogo, hoje, é algo que vai mudar a realidade clínica de vocês e vocês não fazem ideia, né, Gogo? Essa que é a intenção. Vocês vão entender porque que o homem é homem e porque que o macaco é macaco. Essa que é a verdade. Exatamente. Gogo, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta inicial para a gente começar aqui, enquanto o pessoal vai entrando. O que você quiser, manda ver. O que é a hipnose não verbal? A hipnose não verbal é uma técnica desenvolvida pelo Giancarlo Russo lá na Itália. Giancarlo Russo, para quem não sabe, é um baita de um pesquisador. Ele é um dos maiores, se não o maior hipnólogo do mundo, porque é um cara que viaja muito. Ele está na Europa, ele vai para um canto, vai para o outro, vem para cá, vai para lá, pesquisa. Ele é tipo Jung, saca? É um baita de um pesquisador, o cara vai para tudo que é canto. E ele pegou técnicas antigas, principalmente baseadas no tarantismo, conseguiu trazer para a nossa realidade, conseguiu botar evidências científicas para explicar. Isso é muito importante. Não existe, dentro dessa metodologia, não existe misticismo. E eu sou um cara extremamente místico. Eu não ensino com misticismo. Então, a hipnose não verbal é um processo de tratamento mais próximo do que a gente chama de autotratamento. E a galera vai entender já já o porquê. Ah, precisa de alguém para fazer? Precisa, mas o tratamento é interno. Isso que deixa a gente assim, como que pode isso? Gente, meu Deus, como que pode? Vocês vão ver que vocês passam por isso o dia inteiro, é mal barato. E o que me fez compreender, que eu achei fantástico, né, o que nós conversamos no início da semana, é que muitas pessoas elas têm a visão de que a hipnose não verbal é a indução. Eu vou lá, faço o que tenho que fazer e pronto, acabou por ali. E na verdade não é, aquilo ali é só o início do início, né, Gô? Exatamente, cara, exatamente. Você imagina assim, velhão, o ser humano está aqui como hominídeo há 7 milhões de anos. Faz 7 milhões de anos que tem gente pisando com duas patas aqui, essa que é a verdade. A gente foi evoluindo, então, de 7 milhões de anos para cá, a gente foi evoluindo diversas coisas no nosso sistema chamado corpo, como, por exemplo, como a gente pode interpretar sinais vindos de fora, que a gente chama de estímulos. Estímulo é tudo que é externo e causa uma mudança interna. Então, tudo isso foi corroborando para que a gente desenvolvesse um sistema de autolimpeza.
Porque seria, cara, pensa comigo, seria uma burrice danada ter tanta gente no mundo e a gente não conseguir ter um sistema de autolimpeza emocional. Imagina como que a gente estaria, das duas uma, a gente estaria rico, a gente estaria louco. Porque a gente Verdade. também não ia conseguir se limpar. A gente precisa de um sistema de autolimpeza. E a hipnose não verbal consegue consolidar isso. Ela consegue literalmente consolidar isso. O que a gente faz é explicar fisiologicamente o que acontece. Então não é só existe o processo de indução? Existe. Existe uma coisa que é muito complicado de falar, que é o processo de transe, porque isso é muito subjetivo, né? A gente não sabe definir o que é. Existe. Mas nesse lance de transe, indução e etc, etc, existe um ser humano que está se autotratando ali. É isso que a gente vai falar muito aqui depois. A galera vai entender porque que é uma bobagem falar que isso é só indução e por que que é uma bobagem comparar isso com uma outra técnica que é fantástica. E eu, pelo menos, acho fantástica, que é o mesmerismo. Também São acho. Também coisas acho. distintas, são incríveis, mas são distintas. É verdade. E, Gogo, quais são as bases da hipnose não verbal? Vamos lá. O ser humano, fisiologicamente, a gente está preparado para diversas situações, certo? O nosso corpo sabe reconhecer a nossa fome, por exemplo, e ao longo do tempo a gente vai meio que descaracterizando essas funções do hipotálamo, que são a função de controlar a fome, função de controlar a temperatura e etc. Por quê? Eu vou no McDonald's como uma coisa que é extremamente palatável, aquilo passa a fazer parte do meu dia a dia e eu acabei destruindo aquele processo autônomo de saciedade, etc. E a gente vai comendo e comendo, e aí você soma isso a um monte de outras coisas, a gente está criando percepções diferentes, tá? Então, qual que foi a sua pergunta inicial? Quais são as bases da hipnose não verbal? Estímulos. Sempre estímulos. Por isso que eu falei de evolução. Qual que é a base de qualquer processo de hipnose? Vamos pensar na base, já para quebrar a cabeça de todo mundo que está aqui. O que que as pessoas acham que é a base? Ah, a base pode ser o transe, a base pode ser a contagem. Não. A base da hipnose é uma só para todo tipo, para toda linha de hipnose. Comunicação. Exatamente. Hipnose é comunicação. Eu bato nessa tecla, ó, há um tempão. Os caras de fora, a galera grande de fora, você sabe disso, você convive com eles também. É a mesma coisa, todo mundo bate, é comunicação. É comunicação. Não existe. O Marcelo tá falando aqui, pre-talk, etc. Esquece isso. Esquece, não tem. É comunicação. Entenda como comunicação. Imagina que você, Charles Bueno, da Silva Sauro, está pronto para sair de casa. Você pega seu carro, só que nesse meio tempo você pegou o seu carro, saiu e você viu um acidente na sua frente. Não foi com você, você viu um acidente na sua frente. Imediatamente você vai sentir algo mudando na sua cabeça, principalmente aqui na parte de trás. E você vai sentir aquele gelinho correndo, que a gente fala o gelo na espinha, né? Na espinha, Exato. coluna. Aquele gelo na espinha. Aquilo tá me dizendo assim, seu sistema nervoso autônomo olhou e falou assim, ferrou. Posso falar palavrão aqui, Charlão? Gogo, à vontade, Gogo. À vontade, eu Fala. também falo muito. Ah, então tá bom. O seu corpo vai falar assim, fodeu. Nós temos que escolher, ou nós corre, ou nós fica por se pegar. Certo? Nesse instante, você se depara com um mecanismo de defesa muito sábio, muito refinado. Esse mecanismo de defesa está pronto para te tirar daquela situação, para te fazer entender aquela situação de uma maneira com que você possa pegar a sua energia toda e reagir àquilo ou desligar. Se for muito para você, seu corpo desliga. Então tem diversas reações. A hipnose não verbal parte da premissa, isso sem a parte mística, tá? Parte da premissa que você tem um sistema interno de autorregulagem que está desregulado. E a gente chama isso de homeostase. Para quem quiser se aprofundar na parte científica aí, procura por homeostase e alostase, vocês vão ver que não tem nada místico. A hipnose não verbal vai quebrar essa homeostase. Isso é incrível. E como que essa homeostase é quebrada? Velho, isso é lindo demais. Isso é muito bonito. Através de uma reação aguda ao estresse. Se Cara, você está passando por uma situação estressante, não é aquele estresse do dia a dia, tá? Eu acredito que, na verdade, quando você tiver um pico, você pode passar por isso.
Mas quando você tem uma situação que é um estresse muito grande, um pico, tipo um acidente ou a hipnose não verbal, imediatamente seu corpo pensa assim, ferrou, eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Ou eu jogo energia para os meus grandes grupos musculares para sair correndo, ou eu reservo essa energia e apago, deixando só o meu core, cabeça e tronco, com energia suficiente para poder sobreviver. A hipnose não Cara, verbal parte dessa premissa, velho. Ela vai pegar esse software que tem dentro da gente e vai apertar lá o botãozinho hard reset, reseta, pum, acabou. E dali é que começa a mágica. É dali caramba, que velho. começa. Porque, velho, você imagina, tudo dentro da gente é químico, não é? Sim, sim. Basicamente tudo é químico. Se tudo é químico e eu tenho um processo que desregula a química do meu corpo, que é o processo de quebra da homeostase, ó, só pra vocês entenderem, não é que eu tô pegando uma chapa de aço chamada homeostase e quebrando a cabeça, tá? Isso é uma maneira de dizer que quimicamente você quebra aquele processo que está homogêneo. Imediatamente, o seu corpo vai fazer questão de pegar toda aquela química que está envolvida e vai tratar junto. Ou seja, Cara, a pessoa que entra vai ter regressão? Vai. A pessoa que entra vai lembrar de trauma? Vai. E principal, a pessoa que entra vai se tratar? Vai. E, cara, e o velho, Gogo é muito antigo conclui. isso, velho. Não, não, é muito Cara, antigo. Tipo, é muito antigo, mas ao mesmo tempo é novo, né? Para nós, como hipnoterapeutas, como professores de hipnose, e como eu falei para você, aquele dia que eu liguei para você, eu falei, Gogo, cara, não sei nada de hipnose não verbal, quero entender com você o que é essa função, o que essa ferramenta faz, porque, cara, é um negócio tão sutil. E as pessoas, Google, você falou em comunicação, às vezes as pessoas elas pegam a comunicação só através da fala, mas não é. O corpo fala por inteiro. E a comunicação não sim, verbal ele se comunica através de som, através de gestos, não é isso? sim. Cara, imagina que a gente passou por esse processo aí, vamos botar de 2 milhões de anos para trás, que é quando surgiu o Homo habilis. Esse processo de 2, 3 milhões de anos para trás, a gente foi evoluindo todo o sistema de percepção de comunicação. A fala, ó, só para você ter uma ideia, Charlão. A gente começou, eu tô vendo minha tabelinha que eu sigo aqui atrás, tá? Se você quiser que eu mostre também, não tem problema. Não, fica tranquilo. Começou há 7 milhões mais ou menos, 6, 7 milhões de anos atrás. O primeiro hominídeo na Terra. Ou seja, fazia sons, grunhidos e etc. Não existia aparato vocal ainda. A fala começou efetivamente a funcionar, pasme, há 500 mil anos atrás. E ela pegou de verdade, tipo, se tornou algo de comunicação com a gente há 160 mil anos atrás. Caraca, velho. Nós aqui, o Homo sapiens, a gente está na Terra há 160 mil anos atrás. Começou com a gente. Então, Começou, gente. olha essa trajetória, velho, que existe. São milhões e milhões e milhões de anos de evolução não verbal. Não existia verbalização. Verbalização é algo muito novo na história toda do planeta. A Terra tem 14 bilhões de anos. 14 não, 4,6, se não me engano. Enfim, tem bilhões e bilhões de anos. A nossa história na Terra é um tantinho desse tamanico, cara. E a história da comunicação falada é deste tamanico. É ridícula de pequena. Todo o resto é não verbal. Quer ver uma coisa legal? Quando nós éramos moleque, que faz um tempo, faz Isso uma faz um tempo carinha. que já. Faz um tempinho. Quando a gente ia no bar e olhava uma pessoa cantando a outra, aquelas coisas de ver banda que a gente tinha na época de moleque, você percebia que uma pessoa estava afim da outra, e até hoje isso acontece. A gente é professor de hipnose, a gente percebe isso acontecendo nas turmas também, entre os alunos e etc. A gente não precisa ver ninguém falar nada. É só olhar para a pessoa. A maior parte das coisas que a gente faz são coisas que a gente não usa a verbalização. A gente não usa a palavra. Então, assim, eu preciso da palavra para quê? É uma muleta. É uma muleta muito moderna. Eu confesso que é uma muleta muito moderna. Mas ela pode ser deixada de lado em algum momento para você fazer algo mais profundo. Com certeza. Com certeza.
E, cara, é fantástico. Nossa Senhora, é muita. As pessoas, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui não fazem e nem faziam nem ideia do texto que você está dizendo, como eu também não fazia. E, Gogo, quais são as maiores dificuldades enfrentadas hoje com a hipnose não verbal? Por exemplo, Hum. na hipnose em si, nós sabemos que existe aí o preconceito de ser manipulado, de fazer o que não quer, né? Até pelo lado de entretenimento que Sim. se leva muito ainda hoje. Quais são as dificuldades da hipnose não verbal? Também entra nesse rumo? É baseado nisso também? A hipnose não verbal, cara, é uma coisa muito mais seletiva, né? Porque como você disse, a gente tem aqui desde os anos 70, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, a gente teve a difusão da hipnose como algo de entretenimento, o que na minha visão não é errado. É só uma vertente da comunicação, aí que tá. Comunicação. As pessoas acham, todo mundo que vem falar alguma coisa sem ser dentro de clínica vai falar assim, você não vai fazer comer cebola, né? Porque, cara, a gente viu isso no Faustão, ó, zilhares de vezes no Serginho Groisman, a galera comendo cebola achando que era maçã e etc. Verdade. E não tem nada a ver com isso. Eu acho que hoje o que tem de mais dificuldade na hipnose não verbal é que a gente tem duas escolas dentro dessa comunicação não verbal, a gente pode chamar, não hipnose não verbal. Hipnose não verbal é uma coisa. Ah, a gente tem as escolas místicas também, das quais eu faço parte. Eu sou maçom, eu sou Rosa Cruz. Então eu tô atolado até, até o peito nisso. Só que a gente Imagino. tem a gente tem as escolas que trabalham o magnetismo ou o mesmerismo, por exemplo, tá? Por não usar a verbalização também, por ser um passe magnético, por ser um passe à distância, por existirem ah, ações nas quais a pessoa precisa de uma interação aqui, de mão com a outra pessoa, existe essa dificuldade da maior parte dos hipnólogos por entender que a hipnose não verbal não necessita dessas coisas. O Sim. processo todo é completamente diferente. Isso não quer dizer que no magnetismo não vai ter a mesma reação fisiológica que tem na hipnose não verbal. Acaba tendo algumas vezes. Note, acaba tendo algumas vezes. Ela não é a reação catártica que eu procuro dentro do mesmerismo. Já a hipnose não verbal é um processo 100% catártico. É por isso que eu não faço na rua. Se eu Cara, tô e eu acho. trabalhando. Não, Pode falar. conclui, Gogo, desculpa. Conclui. Se eu tô fazendo um processo catártico, bicho, como que eu vou fazer um processo catártico na Avenida Paulista? E não é porque a pessoa vai gritar nem nada disso, é porque eu vou expor ela de um jeito que não precisa. Cara, é um irmãozinho que tá ali na frente, é um ser humano sofrendo pra caramba. Eu vou trazer, só de fazer o processo, eu vou trazer pra ele dor. Eu vou trazer resolução. Pra que eu vou fazer isso na rua? Então eu prefiro não fazer. A maior dificuldade que existe hoje dentro do mundo da hipnose mesmo eu sendo mais conhecido que nota de 2,50, é as pessoas conseguirem separar isso. Porque tem um monte de gente que a gente chama de charlatão, mas eu não acho que é certo ficar julgando também. Eu gosto de tirar sarro, mas não julgar. Tem gente que vende mesmerismo como hipnose não verbal. E aí você vai ver, a pessoa ensinou a fazer uma aproximação que é o começo de qualquer comunicação, não é Sim. somente exclusivo da hipnose não verbal. E aí fala, nossa, eu sou formado em hipnose não verbal. E não é, cara. É um processo muito refinado, como eu falei no começo. E Gogo, cara, muito, 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 muito inteligente e empático da tua parte expor esse processo da hipnose não verbal dessa forma. Por quê? Porque você, cara, você tem a ciência de que você fazer esse processo publicamente na rua, você pode realmente expor a pessoa de uma maneira que ela não precisa ser exposta. E eu Sim. falo mais, quando eu comecei a fazer hipnose, eu fiz muito street. Eu fiz muito street hipnose. Só, Também só fiz. que, só que como eu também, eu acredito que você deve ter mudado também o sentido disso a um determinado ponto que você também compreendeu que, acredito eu, tá? Talvez não, mas que só de eu colocar a pessoa em transe, mesmo num tom de brincadeira, ela já pode ter uma catarse, ela já pode ser exposta ali
e ter algum tipo de reação, trazer um trauma. Não é porque o contexto ele é um contexto de entretenimento que a mente da pessoa não vai fazer. A gente sabe que a mente é inteligente. Se ela entende que ali é um momento que ela pode, pronto, pum, acontece. Cara, de verdade, quando eu comecei a entender isso lá atrás, eu parei de fazer street. Eu parei Sabe qual que era a prática? Na clínica, Hum. não tem prática melhor clínica do que na clínica. A hipnose de É palco, o óbvio. street, né? O street serviu bastante pra gente, serviu. Principalmente no momento que ninguém conhecia a hipnose, que a gente estava ali no começo, né? Entendendo o processo, até mesmo para colocar uma pessoa em transe. Mas, cara, a partir do momento que você entender que uma simples brincadeira pode trazer um trauma, né? E pode trazer um trauma, a pessoa sair dali sentindo mal, porque se você está no começo de um curso e está fazendo brincadeira com todo mundo na rua, e a pessoa tem um trauma, você ainda não sabe como lidar com aquilo. A pessoa ela vai embora sentindo mal e você mexeu em algo que não esperava, foi Sim. inocente por muitas vezes, mas é muito, achei muito empático da tua parte você expor dessa maneira a hipnose não verbal, porque realmente as pessoas, por aprender e ver que é bonito fazer uma indução de hipnose não verbal, por exemplo, tô na rua, eu sei todo tipo de hipnose, vou fazer hipnose não verbal aqui também, né? E É. na verdade você vai expor a pessoa a uma situação desnecessária, né? Que vai gerar ali uma dor. E o lugar de trabalhador não é na rua. Cara, Sim, aí que tá. fantástico. É uma coisa que ela faz parte do show. Existia um italiano, existe ainda, na verdade, ele é vivo, ele ensina algumas coisas também muito legais. Não é a minha linha de pensamento, muito menos a do Giancarlo. Mas ele fazia shows de TV na Itália, que ele fazia um processo parecido, é um outro nome também que eu não vou falar, mas ele fazia um processo que era muito parecido com isso que o Giancarlo faz. E as pessoas acabavam imitando crianças, macacos, bichos e etc. Eu não acho certo isso. Explicando de um jeito fisiológico, aqui eu acredito que tem uma pancada de gente que estuda com você, explicando de um jeito fisiológico, de um jeito com uma base científica para a gente poder ter uma ideia, tá? Isso não quer dizer que seja verdade máxima. Por quê? A gente mal conhece o que a gente conhece em termos de corpo, principalmente em termos de encéfalo. Então, o que a gente sabe é baseado em evidência. No cérebro de todo mundo, com mais de 21, ou entre 21 e 24 anos, existe uma partezinha chamada córtex pré-frontal. Ela é responsável pelas suas atitudes socialmente aceitas, tá? Ela é a parte que a gente pode chamar de parte mais lógica, a parte que é mais juíza. Quando você está fazendo qualquer processo de hipnose, qualquer um, dentro da hipnose não verbal, a gente trabalha tensão, não é relaxamento. Isso é a primeira coisa que as pessoas chegam no curso e falam assim: hã? Tensão? Falo, tensão, legal. Você vai gelar aqui, você não vai ficar relaxadinho. A sensação é a mesma. Mas quando você faz isso, imediatamente a função do córtex pré-frontal diminui muito, tá? E se você faz isso através do relaxamento, o seu córtex pré-frontal deixa a informação passar, ele não consegue processar tão bem aquilo. De qualquer maneira, a gente vai falar muito mais forte dentro do sistema límbico. Eu sei que está errado falar sistema límbico, mas é mais fácil para a galera procurar por imagens do cérebro, etc. E para o sistema límbico, para essa parte que gere a emoção e outras coisas, como por exemplo frio, calor, fome, parari, parari, parará, não existe o que é socialmente aceito ou não. Então, se a pessoa tem um problema, ela está com aquele problema na cabeça, tipo, tá andando na rua, tá com um problema na cabeça, e ela passa por um processo de hipnose que ligeiramente ela compreende que o processo imaginativo ou o processo fisiológico podem fazer isso aqui, ó. Vai, sai, desrecalque, saia da caixinha de Pandora. Vai sair o problema, cara. Então, assim, eu concordo 100% com você. Fisiologicamente, existe algo que corrobora para essa posição que a gente toma. Eu, hoje, não gosto de street. Não recrimino quem faça, desde que Sim. faça no lugar certinho. Mas eu já não uso mais, cara. Eu não E que, curto. Eu ta- gosto de e que, fazer tam- clínica. e que também, Gogo, tenha o preparo para caso surta algum evento como esse, de a pessoa vir sentir mal, trazer um trauma, saber lidar com isso. O problema não é você ir lá fazer street, não.
Porque o problema é você não saber lidar com o que pode acontecer, né? Porque o street ele também ajuda muito, principalmente você adquirir confiança em fazer induções e tudo mais. Mas eu Mas, também é uma velho, coisa que eu não faço. aí que tá. Aonde que tá o terapeuta? O terapeuta está trabalhando, não está fazendo street. O cara que já Exatamente. entendeu, vamos falar de uma maneira básica, o cara que já entendeu minimamente quais são as estruturas que Freud propôs, ele já não está mais fazendo street. O cara já está na clínica, o cara já está estudando, está debruçado num livro, está assistindo a gente aqui para aprender. Então, Exatamente. eu fico meio desconfortável hoje, cara, com esse tipo de coisa. Eu vou, por exemplo, aqui em Atibaia, tem o Rodrigo, que é terapeuta, ele também é meu monitor quando eu faço curso aqui. Ele às vezes faz algumas coisas. Ele me chama, eu vou pra dar risada, eu vou pra olhar, mas eu fico de olho. Cara, tipo, tá acontecendo. Eu já vi que baixou a cabeça demais e vim aqui. Já, Vamos já conversar. Tá segura. tudo bem? É, então. Ah, velho, tem que segurar a bucha, né? A gente que é mais velho tem essa responsabilidade, né? É verdade, é verdade. E, cara, que incrível que é isso, né? Que mundo que é esse, né? Porque, de verdade, às vezes as pessoas elas imaginam que hipnose era uma coisa só. Na verdade, É. não é uma coisa só. Foi o que você falou, a hipnose convencional trabalha o relaxamento. A hipnose não verbal trabalha a atenção. Olha a diferença de uma coisa para outra. É do 8 a 80, né, cara? É do Total. 8 a Total. 80. E Globo, cara, quanto tempo demora um processo desse? De Vamos levar tratamento em clínico? Tá, vamos levar em consideração que eu vou fazer o tratamento, como a gente estava conversando na segunda-feira. Eu vou fazer terapia, não vou fazer uma sessão com a pessoa. A não ser que a pessoa relate para mim na segunda que, olha, tá muito bem, mas obrigatoriamente eu vou ter 2 sessões com ela. Tá? Tipo, Caramba. obrigatoriamente eu vou ter. Porque pode acontecer dela ficar uma semana inteira. Pode acontecer não, né? Ela vai ficar uma semana inteira realocando química e tendo os insights dela. Tipo, é como se ela mesma fosse a própria terapeuta. Eu faço toda a estrutura da sessão, então eu recebo a pessoa, faço a anamnese, que é diferente, a gente conversou até sobre isso. Eu vou conversando com a pessoa, falando de uma maneira muito mais aberta. Não fico anotando todas as coisas, anoto pontos principais. E a gente passa para o processo de autoconhecimento. Nesse processo de autoconhecimento, eu uso a hipnose não verbal quando eu julgo necessário. Quando eu julgo necessário? Quando eu percebo que existe uma emoção que está começando a escapar da cordinha. Existe a portinha do subconsciente está abrindo para mim. Abriu, eu vou lá, faço a hipnose não verbal e deixo rolando. Quando eu vou fazer isso, eu estou falando por mim, tá? Nunca passou de 3 sessões. Quando eu Cara, uso que hipnose não massa. verbal. É um absurdo, não importa o que é. E tipo, eu ainda falo assim, você vai pagar o mês inteiro. Porque a pessoa tem que ganhar. Isso é uma das coisas que eu ensino no meu curso online também. Como você vai ganhar esse dinheiro de volta? A pessoa não passa da terceira sessão, mas tipo, por ela, e ela fica bem, ó. E detalhe, aquele lance que a gente sabe de voltar, o cara foi lá, fez uma regressão só e acabou botando um band-aid. Você não coloca band-aid com hipnose não verbal, cara. Se você fizer certo, ela funciona. E é pesada, cara. Ela funciona bem pra cacete. Então, assim, 3, 4 sessões, tudo bem. Se você quiser colocar isso como o Ricardo, por exemplo, que é um outro monitor meu, também amigo pessoal, se você quiser colocar isso nas estruturas das sessões, como ele faz, por exemplo, a primeira sessão dele, ele coloca hipnose não verbal no final, porque ele trouxe, é tudo de acordo com o meu método. Ele trouxe todos os problemas, começou a tratar ali os problemas, fez hipnose não verbal e aquilo vai ressoando ao longo dos dias e das semanas. Então ele faz 1 mês, 2 meses de tratamento e a pessoa já fica bem. Não é um Cara, resultado demorado, cara. Ó, quer ver? Vamos pegar lá atrás, na origem disso daí. Quando a gente fala de ritual, normalmente a gente aqui no Ocidente, a gente fala de ritual, a gente lembra de coisa de sangue, de boneca macabra, do Jason, né? Da verdade. sogra passando sem calcinha na sua frente, as coisas horrorosas. Só que ritual faz parte do ser humano a partir do momento que ele consegue usar a comunicação. Tudo é ritualizado. Quando a gente acorda, eu acordo, tiro os meus cachorros da cama, porque eu tenho uma cachorra de 50 quilos que dorme comigo, mais dois de 10. Aí tem que tirar do lado. Os A gatos. Bernesse, na gata. Imagina, cara, a Bernesse arrebenta os gatos se aparecer aqui. Mas enfim, se as pessoas têm gato também, tira. Tem marmota, tira a marmota, faz o que quiser. Aí levanta, vai no banheiro, dá aquela mijadinha, escova o dente, vai passar o café.
Isso faz parte do ritual, porque quanto mais ritualizadas as coisas são, menos o seu cérebro cansa, certo? Menos energia eu vou demandar para fazer alguma coisa. Agora, você imagina lá atrás, quando não existia médico. Por exemplo, existia só um xamã. E xamã não estou falando de indígena, estou falando lá de trás, de 14, 15 mil anos atrás até, que faziam parte daquelas sociedades que não existiam hierarquias religiosas. Sim. Tipo do paganismo mesmo, umas coisas assim. Como que o xamã tratava a pessoa? Ele tinha um ritual para poder tratar a pessoa. Ah, a pessoa está sentindo uma dor de barriga, uma criança está sentindo dor de barriga. Como que ele fazia isso? Existem diversas maneiras, mas uma maneira das quais eu tive acesso para poder desenvolver parte do material também, e esses acessos, infelizmente, são coisas fechadas que não dá para ficar trazendo. Não é sacanagem. É assim, se eu trouxer a fonte e a origem, eu tô ferrado. Então eu falo para vocês, passo de orelha a orelha, porque é o máximo que eu posso fazer. Eles faziam rituais que causavam essa mesma reação de quebra de homeostase. Dentro do ritual, é aquela pessoa de poder, é aquilo que a gente chama de símbolo, ou, se a pessoa conseguir, ela chega a signo. Símbolo, deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, isso daqui é um símbolo, uma moeda, certo? Qual seria o signo disso daqui? O valor dela. Isso daqui é $1. Que sobrou da ida para Disney lá, tá aqui na minha mesa até hoje. Eu Vai tenho mó mais cara que disso isso aqui. aí. Moeda sempre sobra, né, velho? Você traz dentro do sapato. Nossa. Nossa, sobra. Moeda. Nunca vi sobrar tanta moeda, Google. Pelo amor de Deus. Mas sobra, cara. E eu troquei ainda, hein? Eu troquei antes, vim com medo de dólar para cá, mas ficou só moeda. Olha que interessante. A moeda é o símbolo, mas o que está acima dele é o signo. É o que dá propósito para aquilo. Então imagina, se você está na frente de uma pessoa, você se torna símbolo, é mais ou menos aquele. É assim, ó, é o médico que vai tratar da pessoa que está com uma dor. Aquele cara é o símbolo. Se o médico se torna signo, é aquele médico antigão que se ele vira para você e fala assim, eu vou ter que abrir sua barriga para tirar um negócio, mas você vai ficar bem, você fala, pode abrir. Sem dúvida nenhuma. Você imagina o poder de um cara para tratar uma pessoa e se tornar símbolo e falar assim, não me atrapalha, deixa acontecer o processo. Eu até arrepia de falar, velho. Juro por Deus. Imagina como isso é poderoso. Demais. Ah, e as pessoas devem pensar assim, algumas pessoas vão pensar, mas é a mesma coisa que acontece dentro de uma igreja. Velho, qual que é o problema de acontecer isso na igreja? Se a pessoa tá tendo a vida melhorada, caceta, qual que é o problema? Não tem Exato. problema. Ah, mas a pessoa tá dando dinheiro e etc. Ué, dá o que ela quiser. É lógico. Ninguém fica obrigando, né? No universo existe uma coisa chamada troca equivalente. Cada um sabe até onde dói o seu calo. Você ganha algo, você tem que dar algo em troca, certo? Se a pessoa está melhorando, por que não? Não é a hipnose não verbal como a gente faz dentro do consultório, mas também parte dos mesmos princípios. E não tem nenhum problema. Nenhum problema. Que louco, velho. E, Gogo, você falou no começo em catarse, né? De hipnose não Sim, verbal, catarse. Dentro da hipnose convencional, quando a gente faz um processo de regressão, a gente sabe que pode acontecer a abreação, né? Como que funciona isso dentro do processo da hipnose não verbal? abreação e catarse, psicanaliticamente, elas convergem, né? Elas são praticamente a mesma coisa. Quando a gente está no mundo da hipnose, falar de abreação normalmente é falar de efeitos físicos. É falar de tremedeira, é falar de choro e etc. Por quê? São efeitos físicos, são efeitos que são mais show, são efeitos que dão mais medo. Lógico, tem um impacto emocional maior também no terapeuta e nas pessoas que estão olhando. Mas para a pessoa que está tendo aquela reação ou aquela catarse, que é a limpeza, catarse significa expurgar, limpar. Para aquela pessoa, provavelmente, você pode corroborar comigo com isso, ela não vai saber de nada que aconteceu. A hora que ela abriu os olhos e saiu do trânsito, ela falou, mas eu não chorei, eu não saí correndo, não arranquei a roupa, não joguei É merda em verdade. ninguém. É Aquilo. verdade. Cara, e é um efeito, né, Guga? É um efeito muito bacana que, cara, eu vou até compartilhar aqui. Teve um curso que eu estava ministrando uma vez aqui perto e eu tive uma aluna que foi fazer o processo de regressão com ela. Cara, e ela entrou em abreação. Primeira coisa que ela fez começou a chorar, 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 chorar. E ela abaixou e
prendeu as mãos embaixo da perna, como se fosse um feto mesmo. Cara, não tinha Cristo que colocasse ela assim, ó, que levantasse o tronco dela e deixasse ela reta. Ponto. Deixei ela ali. Ela ficou uma meia hora, um pouquinho mais. Começou a diminuir o choro, começou a diminuir o choro, começou a diminuir o choro. Cara, a hora que eu percebi que ela já tinha amolecido o tronco, já estava bem tranquilo, já dava para erguer na posição, para deixar pelo menos ela assim, para não ficar aquele tempo todo daquele jeito ali também, porque é ruim depois, né, para a pessoa. Sim. Cara, a hora que eu ergui ela, ela tava chupando o dedo, bicho. Ai, Chupando o que dedo. Eu falei, bonito, cara, velho. realmente chegou a ser muito lindo de ver, porque mostra realmente aonde ela estava, o que ela estava percebendo, e era um processo de rejeição. Olha que coisa maluca. E depois disso mudou a vida dela. Cara, é coisa de louco mesmo de ver. Pena que muitas pessoas não conseguem entender o quão lindo é esse processo, né? Tem E medo, né, Charlão? tem As medo, tem pessoas têm medo, tem medo, medo, cara. tem medo, tem medo, tem medo. Cara, eu uso sempre um ditado que diz, cara, tá com medo? Foda-se. Vamos pra Vai com cima. medo mesmo, é? Não é? É. Porque, cara, se você ficar com medo e você não fizer, você só vai perder. Se você ficar com medo e fizer, você vai ganhar duas coisas. Vai passar por cima do teu medo e vai ver o quanto foi foda fazer aquilo para ajudar a pessoa. Então, velho, fora da realidade trabalhar com isso. Por isso que ver você falar da hipnose não verbal é ver você falar com amor de um processo que você faz porque você ama, você ensina porque você ama. Cara, é fantástico demais aprender dessa maneira. E não tem dinheiro que pague o ensino, Não que tem. pague. Cara, e a experiência, né, Gogo? Não tem o que pague a experiência, cara. E, Ah, cara, você fez. O que você fez, Charlão, de deixar a menina na posição que ela estava, é uma coisa que, independente da linha de hipnose que eu estiver fazendo ou que eu estiver falando para alguém, eu sigo. A pessoa começou a demonstrar alguma reação abrupta, eu prefiro chamar desse jeito, alguma reação extrema, deixa ela na reação extrema. É o momento dela. É o momento dela. Aquele momento é lindo e único. Não dá para voltar. e Não sem dá, não contar existe. que ela já está ali se tratando sozinha, ela já está em todo o processo de limpeza, né? Às vezes Exato, cara. o terapeuta olha e fala, nossa, tá sofrendo muito, não, vou tirar. Que tirar? Eu só tiro Hugo, em caso extremo, que a Hum, pessoa talvez ela comece a se bater, comece a querer se machucar. Aí é uma outra coisa que é muito mais difícil de acontecer também, né? sim. É muito mais um choro vindo de um desespero, de grito, de espernear. É uma coisa mais dramática, mas é muito funcional. E, cara, e quando você falou da Sim. hipnose não verbal, ela provocar essas catarses, cara, você já resumiu tudo, o processo e o Ah, quão velho, fantástico é. eu sempre pensei assim, por estar metido nesse meio de coisas terapêuticas ao longo da vida, aos 7 anos os meus pais faziam parte de uma sociedade iniciática filosófica que trabalhava o magnetismo. E eles começaram a fazer brincadeiras com a gente, que só depois de cavalo velho eu fui entender que era magnetismo. Então, velho, eu tenho 40 hoje, olha o tanto de tempo que eu estou enfiado nesse negócio. Sempre com esses lances de brincadeira e etc. E eu acabei caindo, isso é legal, eu acabei caindo na origem. Desde quando eu era pequenininho, que eles faziam essas coisas sem verbalizar nada, com passes magnéticos. Depois eu fui para o espiritismo, depois surgiram crenças, quebraram crenças, etc. Então eu acabei voltando. E eu percebi nessas andanças, principalmente essas que têm cunho religioso, como eu falei para você, eu sou um cara muito místico, eu tenho as minhas fés. Eu percebi que todas essas formas de fé estão ligadas à hipnose de alguma maneira, porque elas fazem parte dessa comunicação mais profunda do ser. Existem, por exemplo, você perguntou para mim como que funciona a abreação, né, dentro desse processo catártico. A hipnose não verbal já é um processo catártico por si só. Só que no instante que eu solicito para todo o meu corpo aquela reação de luta, fuga, congelamento e fingir de morto, eu não sei o que vai acontecer. Então existem alguns truques, isso eu ensino nos meus cursos também. Aliás, você vai vir no curso quando tiver presencial aqui, óbvio. Quem quiser aprender está na minha bio lá também.
você aprende a bloquear a pessoa para que essa pessoa não faça algo que você não queira. Entende? Quando ela não faz algo que você não queira, ou seja, eu premeditei até a queda dela. Eu literalmente premeditei tudo aquilo. Caramba. Eu sei que a reação que ela vai ter vai ser dentro do esperado. Ela vai sair correndo? Não. Porque ela literalmente teve distonia. Os músculos dela desligaram completamente. Ou desligam ou ficam catalépticos, que é muito legal pro show, né? Aquele negócio de ficar segurando as mãos Rigidez, pro né? alto, rigidez É, muscular, exatamente. Que nem quando vocês... Eu fiz o curso com o Charles em 2018. O Guilherme faz Alves botou tempo todo já. mundo para levantar. Eu pesava 130 quilos. Todo mundo Verdade. levantando. Você lembra disso, cara? Levantando com o Com dedinho dois assim, dedos, com com o dois dedos. dedo na perna e no braço aqui, ó. E não, é verdade. Nossa, cara. Você estava com um processo iniciado de catalepsia ali, que era muito foda. Se ele Sim, tocasse no braço, vocês iam ficar rígido, cara. e o quanto nem precisou de um transe formal, ô Gogo. Porque foi só o seguinte: Verdade. fechou os olhos todo mundo e uma manipulação através do peso e dissociando o quanto aquilo pesa referente, transformando isso em algo concreto, fácil de você levantar. Então é fácil levantar um saco de arroz de 5 quilos. Né? Então, Sim. imaginando que o Gogo pesa um saco de arroz de 5 quilos, pô, eu consigo. Só que antes de chegar nesse ponto, já foi feito toda uma transformação, né, mental para que Sim. chegasse até aí. Cara, é fantástico demais, velho. Demais da Cara, conta. é, Isso, é, é você teu falou do corpo Guilherme, funcionando. você falou do É. Guilherme, tem live com ele amanhã aqui. Olha que legal, velho. Que massa. Temos live Legal. amanhã. Guilherme é foda. Guilherme manja pra caramba. Ah, todos esses processos vão causar alterações na pessoa. Todos eles. E uma coisa tem que ficar muito clara. Hoje, cara, isso, apesar de ser uma coisa antiga, como você muito bem falou no comecinho da live, é uma coisa que é nova, porque as pessoas não sabiam que existe, principalmente aqui no Brasil. É uma coisa que todo mundo está tendo chance de estudar com alguém que entende do assunto. E é uma coisa que eu estou percebendo que está fazendo uma diferença na clínica, assim, monstruosa. Não é absurda, é monstruosa. Tem gente hoje, para você ter uma ideia, no meu site, hipnosenoverbal.com, eu vou criar uma sessão só de terapeuta que eu confio que usa hipnose não verbal, cara. Que foda. Tipo, Isso é top surgiu a demais. necessidade, não é assim, eu quis fazer. Eu não vou cobrar nada disso, tipo, eu não vou ganhar R$ 1. Mas, cara, surgiu a necessidade de fazer isso, porque tem a galera que tá vendo referência nisso hoje para tratamento, não para ensino, é tudo cria minha. Eu fico mó orgulhoso de ver, cara, que eu deixei uma pegadinha positiva pra galera mudar a vida das outras. Eu acho isso tão bacana. É Então, lindo assim, é uma isso. coisa que é de vanguarda, velho. Isso é de vanguarda, não adianta. Mas eu não vou usar hipnose não verbal porque eu não quero fazer todo o processo. Tá, você vai usar de qualquer maneira. A parte da comunicação, quando você entender como funciona a pessoa, você vai falar, cara, eu entendo como funciona a pessoa a nível de sistema nervoso autônomo. Eu sei que aquele friozinho aqui atrás que dá na espinha é o simpático e o parasimpático funcionando de modo antagônico e etc, e etc. Então, bicho, é de explodir a cabeça. A primeira vez que eu fiz esse curso, eu fiquei assim. Eu fui o único na turma, Charlão. Eu fiquei assim, ó. Não é possível, tem alguma coisa a mais. Não, não é só indução, tem alguma coisa a mais. Aí eu fui falar com o Giancarlo, né? Me apresentei para ele e tal, a gente ficou conversando. Aí a gente fez amizade, a gente descobriu que a gente faz parte de algumas ordens também que são Que massa. iguais. Isso é legal, cara. A gente é irmão. Conexão, né? É muito foda. Aí eu comecei a entender como essas coisas funcionavam mais profundamente. Então, no Brasil, eu acho que eu e o Alex Cobbs, eu acho que nós fomos os primeiros a começar a desenvolver algo além da parte de indução que as pessoas entenderam no primeiro curso. E aí eu peguei firme só na hipnose não verbal. Tanto que tudo isso que eu estou falando para você, de tálamo, hipotálamo, etc, etc, é por conta daquele monte de livro que eu mostrei para você que eu tenho, e no monte de conversa que eu fui tendo também, cara. Eu tenho um acesso muito fácil ao mundo dos médicos, da galera da Odonto também. Então eu comecei a pesquisar lá dentro. Tipo, tá tudo apostilado, velho. Eu explico tudo isso. Que louco, Tem, velho. quer ver? Tem uma imagem aqui que eu uso. Deixa eu virar aqui para você ver. Olha isso daqui, ó. Isso daqui é parte da minha aula.
Caralho, Gu, que Eu louco, explico cara. o que que tá. Olha aqui, velho. O sistema nervoso autônomo tá ligado na coluna aqui, velho. Eu explico o que que funciona, como que funciona. Nossa, olha Aonde? só. Aonde que a gente acha isso? Dentro de aula de hipnose, velho. Não acha. Mas Não acho, Gu. então, eu quero que a pessoa saiba. Ô, velho, dá muita diferença de você saber essas coisas, cara. Porque Com você certeza. consegue compreender para onde a pessoa vai. E outra, de acordo com o problema. Às vezes a pessoa está com um sintoma em tal lugar, você já consegue ter um insight, o que não dizer que aquilo ali realmente é isso, mas, cara, é tudo que vai agregar para você, né? Fazer o processo terapêutico. Gogo, nós Sim? estamos. Cara, tá voando o negócio aqui. Estamos entrando nos Tá 15 bom. minutos finais já. Cara, você falou um negócio para mim na segunda-feira Hum. sobre o processo da hipnose não verbal, que eu achei muito legal, que é a questão da parte clínica em si. O processo em si, ele acontece de que forma? O que que gera isso? Eu lembro que você me falou lá de voltar, o processo volta Uhum. lá na infância, então traz essa explicação para o pessoal aqui, para eles entender o porquê que a hipnose não verbal ela aciona esse processo de limpeza, por onde, o que que acontece e resolve o problema. Tá. Quando a gente é adulto, principalmente depois, como eu falei para vocês, entre 21 e 24, a gente começa a somatizar as coisas por conta das regras sociais. O que a gente percebe muito, todo mundo já teve uma idade, todo mundo ou tem ou já teve uma idade até 18, 19 anos, que é aquela idade, são aquelas idades que a gente fala que você faz cagada e etc, né? A idade do jovem. Mas por que o jovem faz cagada e o adulto não? Quase ninguém para pensar nisso. É porque o jovem não tem a capacidade de discernir sobre as coisas. Ele adquire essa habilidade, essa capacidade depois dos 21, entre 21 e até 24 anos, tá? Quando a gente começa a fazer o processo de hipnose não verbal, eu costumo dizer que a gente vai fazer um processo que vai acessar a pré-cognição da pessoa. E quando que a gente tem um processo pré-cognitivo na vida? Quando a gente é criança, nenenzinho, ou até mesmo uma criança, sei lá, até os 3 aninhos de idade, que você está naquela primeira fase do desenvolvimento psicossexual, né? Então você acaba voltando de alguma maneira, não é que você vai fazer uma regressão à infância, tá? Mas fisiologicamente, você acaba acessando aquele estado de alguém imaculado. Isso é até bonito de falar, de alguém imaculado, quando você era pequenininho. Porque não existe cognição. Quando eu faço todo o processo, por mais que exista uma demanda emocional para ser tratada naquele instante, essa demanda emocional vai ser ela vai trazer, na verdade, outras, ela vai criar ramificações. E essas ramificações vão trazer outras diversas questões, numa velocidade e uma realidade paralela completamente particular. Cada pessoa é de um jeito. Eu já tive gente que ficou 10 minutos e falou que viajou por anos dentro da cabeça. E era muito rápido, era assim, vê um flash de uma idade, vê um flash de outra. E aquilo vai mudando de um jeito que assim, tá tudo misturado, vai voltando, voltando, voltando e resolve. E pronto. Cara, Porque não existe um fator dentro de mim que julga a informação. Olha que legal. Quando eu estou fazendo regressão, o Charlão sabe disso melhor que eu, que trabalha bem pra caralho com regressão. Quando a gente vai fazer regressão, o terapeuta tem que ser um contador de história muito habilidoso. Porque ele tem que perceber e ele tem que ir quebrando aqui, ó, no gogó. Ele tem que ir quebrando as travas que a pessoa tem. Por quê? A parte cognitiva está funcionando completamente. O verdade. córtex pré-frontal está lá funcionando. Ele dá uma relaxadinha para você poder ter um processo imaginativo. Mas ele não sai totalmente da equação. Já na hipnose não verbal, ele sai quase totalmente. Tem gente aí que fala que assim, o córtex pré-frontal desliga. Então, o córtex pré-frontal, para essas pessoas que falam isso, ele só desliga quando você morre. Ou Exatamente. quando rompe, senão não tem outro jeito. É verdade. Só que ele diminui a função, ele diminui a atividade. Então, eu não vou mais julgar o que é certo ou o que não é certo. Eu simplesmente vou trazer aquilo,
de uma maneira, isso é muito importante, de uma maneira simbólica, eu vou trazer tudo aquilo. E essa simbologia é algo que vai fazer eu tratar as minhas questões emocionais, as minhas demandas em nível químico. Para que eu, enquanto ser humano, compreenda algo químico, eu vou falar assim, eu estou me sentindo triste. Não existe tristeza. Eu estou me sentindo alegre. Não existe alegria também. Isso são estados gerados por uma condição química. E vem através de cargas emocionais. Então, essencialmente, não existem. Subjetivamente, simbolicamente, sim. E a gente tem que lembrar que o ser humano é um bichinho complexo. E é um bichinho que só funciona pela simbologia. Você quer uma prova clara de que o ser humano só funciona por conta da simbologia? A gente está conversando agora. Eu estou falando símbolos com uma entonação, com um pitch vocal específico. E você está compreendendo essa simbologia. É simbologia. O ser humano é um ser simbólico. O ser humano é um ser capaz de filosofar. Logo, ele é capaz de gerar e interpretar símbolos. Comunicação, exatamente, cara. É comunicação. Isso é lindo demais. Eu podia ficar 5 horas falando disso. E é realmente isso, Gogo. E isso, cara, eu tenho percebido que é uma das maiores dificuldades de quem começa a trabalhar com hipnose, né? É entender o quão lindo é a comunicação que você pode proporcionar para aquela pessoa que está ali fragilizada, né, cara? É muito lindo todo o processo. A gente não se apaixona pela hipnose só pelo puxar de braço ali, ver a pessoa fechar o olho e entrar em transe. Não é. É literalmente a comunicação. Você se sentir efetivo através da forma com que você se comunica com o inconsciente daquela pessoa naquele momento. Então, cara, eu sou suspeito de falar qualquer coisa aqui, bicho. Não, somos dois, cara. Minha paixão é essa, velho. Eu montei um estúdio aqui em casa só para gravar meu curso, cara. Isso daqui, simplesmente, é parte do cenário. Eu montei tudo. Porque eu falei, eu preciso fazer uma coisa. O meu curso, por exemplo, Charlão, o curso que está na minha bio, ele é um curso tão prático que as pessoas começaram a fazer e começaram a atender. Eu dei uma semana de aula de graça. Por aqui, né? Deixei um tempo lá no YouTube. Cara, as pessoas assistiram os 5 dias de vídeo e saíram fazendo hipnose não verbal dentro de clínica. Olha que absurdo, coisa linda, velho. Isso mexe aqui dentro e fala assim, negão, você tá no caminho certo. Eu acho do caralho, cara. Com certeza. Igual, falando de curso, fala do teu curso aqui. O pessoal que quer aprender hipnose não verbal, tem muita gente aqui que já falou que quer aprender hipnose não verbal. Eu também vou aprender hipnose não verbal, não tem jeito, e você vai fazer todo o trâmite aí. Não, muito louca isso. O Charles vai vir pra cá e a gente vai abrir live pra vocês verem. Vocês podem ter certeza disso. Vocês vão ver o Charlão caindo. Vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda. Vai. Eu tô te garantindo que vai ser foda, cara. Eu não tenho dúvida. Não, vai ser animal, cara. O meu curso, vocês podem olhar na minha bio. Tem um link lá para formação. É uma formação com qualidade internacional. Eu, assim como o Charlão, também dou aula fora aqui do Brasil. Eu só estou esperando diminuir a pandemia ou melhorar um pouquinho para poder ir lá para Portugal. A gente já tem 2 turmas fechadas. Depois a gente vai para os Estados Unidos e etc. Então, toda essa metodologia eu trouxe para esse curso online. Eu levei 2 anos para desenvolver esse curso. Ele está disponível 100% nesse link da bio. E ele não está caro, cara. Esse curso, quem compra esse curso tem direito a 50% de desconto nas formações presenciais. Qualquer formação presencial que eu faça a território nacional. Vai ter uma aula ao vivo para eu falar como a pessoa pode recuperar o investimento. E, tipo, eu percebo que é uma coisa, cara, que você também faz, a gente fala assim, viu, você pode recuperar o investimento de um curso, de uma formação em hipnose em 2 dias. A pessoa imagina, fala, velho, pode, por quê? Um negócio desse custa 300 conto a sessão, velho. 400 conto a sessão, isso para voar abaixo. Então, vocês recuperam muito rápido. E outra, hipnose não verbal. O Charles, por exemplo, é um cara que atende bastante. Com certeza vai falar que atende hipnose não verbal também, porque vai usar. Vocês que vão comprar o curso vão ter um certificado que ninguém tem no Brasil. Ninguém tem. Com o meu selo internacional de profissional legítimo, de profissional autorizado pelo criador do método. Cara, foda demais. É foda demais. Foda demais. Pessoal,
Quem não segue o Gogo, que é meu aluno aqui, ó, vai lá, segue se você tá aqui, vai lá no perfil do Gogo, Gogo C Neto, né? É isso mesmo? Gogo Quer que eu escreva C aqui Neto. embaixo? Escreve aí, Gogo. Escreve aí. Gogo C Neto, o link tá na bio. Vale muito a Sim, pena. Claro que eu e o Gogo nós vamos estreitar muito essa relação agora para a gente poder fazer algumas coisas em sim. conjunto, né, com alunos meus que quiserem entender um pouco mais sobre hipnose não verbal. Com certeza nós vamos estar preparando alguma coisa aí para vocês entenderem mais, seja uma aula mentoria para poder explicar mais alguma coisa, para poder entrar de vez nesse mundo, porque, Gogo, quanto mais aprender, melhor. E ainda mais uma ferramenta que tem uma resolução foda igual a hipnose não verbal. Porra, Sim, cara, sim, não, é foda, é foda. Eu não fantástico tenho o que demais. falar. É que se eu ficar falando assim, a galera vai falar assim, ah, mas, porra, vai ficar vendendo. Então, não, eu não quero ficar vendendo. A galera, se as pessoas olharem o que acontece, prestarem atenção na live, elas vão compreender que é uma ferramenta muito, muito pesada. Muito. Não é uma ferramenta leve, não é um relaxamento progressivo. Isso é muito pesado. Isso traz resoluções de valor proporcional. Também coisas muito pesadas. Muito. É uma coisa que, sem sacanagem, Charlão, quem tem isso hoje tá com metade do caminho para começar a ganhar muito dinheiro, cara. Eu Cara, e falei pra você as essa. coisas que eu consegui por conta da hipnose não verbal já, né? Quando eu Sim, conheci o com certeza. Charlão, eu tava assim, ah, tem que pagar uma coisa, tem que pagar outra. Então, hoje já é outro esquema. Mas não vou falar disso, porque daí vai Outro aparecer. patamar, né, Google? É outro patamar, tá bem diferente. Cara, e isso é realmente algo muito, muito bom. E olha que coisa bacana. Nós fizemos um curso juntos. Eu tô na hipnose clássica e clínica, levei para frente. Você entrou na hipnose não verbal, tá aí também a todo vapor. Cara, isso é maravilhoso, bicho. De verdade, ver Sim. um colega de curso também a todo vapor, cara, isso É não legal, né, tem. velho? Nossa, velho, é gratificante. É gratificante. Você sabe por que é gratificante? Porque dentro de nós, e eu acredito que você sinta a mesma coisa, e nem todo mundo sente isso, quando você sente a paixão por aquilo, que no caso nosso é a hipnose, cara, você tá pouco se fudendo se você vai fazer uma primeira vez e vai dar certo, se a pessoa não vai entrar em transe. E eu vejo que muita gente para aí, cara. Ah, não colocou em transe, não foi, não deu. Pá, tô com medo de fazer de novo. Foda-se, velho, foda-se. Você vai perder o quê? E olha aí a transformação que nós nos propomos, que muda a Sim, nossa vida, né? E proporciona uma coisa maravilhosa e linda que é a hipnose, essa comunicação consciente com as pessoas, cara, fantástico sim. demais. Gu. Cara, com a comunicação, eu vi você montando uma universidade que eu acredito que seja o maior lugar de curso de hipnose do país hoje, assim, de longe. Eu vi isso começar do zero, velho. Eu vi uma. Ó, até arrepia de falar, sem sacanagem, de novo. Uma puta de uma potência, cara. Tem cliente minha aqui de Atibaia, tem cliente meu que estuda com você. Que massa, cara. Que Olha que massa, cara. legal, cara. Eu acho isso Cara, animal, velho. isso é bom demais, Gogo, porque a gente vê que as coisas boas vão acontecendo. A gente não precisa. É claro que a gente tem que ter o esforço, dedicação, estudar. Ah, chegou ontem, ó, para não parar, para não É parar. legal. E, cara, e é isso. É a dedicação que faz acontecer. O quanto nós queremos. E, bicho, Exato. de novo, 2 minutinhos para a gente encerrar aqui. Parabéns, Gogo, pela pessoa que você é, pela forma que você ensina, pela didática que você ensina. Cara, com certeza no teu próximo curso presencial que você falou para mim, que é agosto. Tamo junto, eu quero fazer isso aí Sim, com você, aprender com você. E com certeza os meus alunos que quiserem aprender com o Gogo também, eu vou facilitar isso aí para vocês. A gente vai fazer uma aula junto com o Gogo para vocês aprenderem ainda mais o quanto é importante e muito mais sobre isso. Gogo, obrigado por estar aqui. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com nós até agora. E com certeza vamos voltar mais vezes aqui. tamo junto, irmão. Agradeço muito a oportunidade. Espero ter trazido mudança para a vida dessa galera que tá aqui. Com De certeza verdade, de todo o trouxe. coração. Pelo menos falar assim, ah, beleza, agora eu entendo o que é uma coisa ou outra, agora eu vou escolher. Beleza. Se vai escolher hipnose não verbal, dá uma força pra nós lá, compra o nosso curso lá, que o nosso curso é bom, de verdade. Bom demais. Bom, aprovado e garantido. É o licenciado pelo cara que inventou o negócio. É diferenciado, é diferenciado.
Hipnose não verbal é Gogo Neto. Olha lá o É César. nóis, Aí. velho. Fala, Tamo junto. César. Cezão. Cezão é foda demais. Cezão mora Gogo. aqui, velho. Cezão é. Puta, esse cara é gente boa, velho. Esse aí é onde ele vai, todo mundo aplaude, elogia, porque o César é um monstro. Falou. Sim. Tamo junto, Gogo. Obrigado, cara. Obrigado, pessoal. E até a próxima live. Abraço. Tchau. Abração. Tchau.